Sejam bem-vindos à correção da terceira lista de exercícios que compõe a avaliação parcial 2. Questão 1. No plano cartesiano a seguir, traçamos duas retas x e y com orientação crescente, perpendiculares entre si. Feito isso, temos a representação geométrica de pares ordenados conforme a figura a seguir. Se vocês observarem, foi traçado aqui o meu eixo x, que é o meu eixo das abscissas, e o meu eixo y, que é o meu eixo das ordenadas. Aqui, no ponto de encontro, nós temos a origem, que é a minha marcação 0, 0. Nesse mesmo plano cartesiano, ele marcou para mim aqui os pontos A, B e C. A questão número 1 quer que você julgue os itens. Então, no primeiro item aí nós temos a reta horizontal é chamada de eixo X ou eixo das ordenadas. Essa informação está errada. A reta horizontal é o eixo X? Sim, mas não é o eixo das ordenadas. É o eixo das abscissas. Dessa forma, a minha questão está errada. No meu próximo item, eu tenho o ponto de cruzamento das retas x e y é chamado origem. Verdadeiro, é justamente aonde está marcado aqui o meu ponto 0, 0, aonde a minha reta x e a minha reta y se encontram de maneira perpendicular. Então, a minha questão está correta. No próximo item, eu tenho, em todo par ordenado x e y, o eixo y corresponde ao eixo das ordenadas. Certo, já tinha falado aqui anteriormente que o eixo y é o eixo das ordenadas e o eixo x é o eixo das abscissas. No próximo item, no ponto A, menos 3 e 1, são as menos 3 e 1 são as coordenadas do ponto A. 1 é a ordenada e menos 3 é a abscissa desse ponto. Então, meu ponto A está marcado aqui. As suas coordenadas são menos 3 e 1, correto. Ele está dizendo que 1 é a minha ordenada, correto, está aqui no eixo Y. E menos 3 é a minha abscissa, correto, está aqui no meu eixo X. Então, a minha sentença está certa. Vamos agora para a questão 2. Na questão 2, temos o seguinte: a altura h de uma árvore em metros é dada pela equação a seguir, tendo... Podemos observar, então, que se eu tenho o h valendo 6 metros, aqui na minha equação, eu vou substituir o meu h por 6. Dessa forma, eu terei 6 igual a 10 menos 100 sobre 10t. Observa aqui que aonde eu tinha h, passou a valer 6. Resolvendo isso daí, passando aqui o 10 para o primeiro membro, eu tenho 6 menos 10 igual a menos 100 sobre 10 mais t. Aqui a gente ainda consegue resolver, não é isso? 6 menos 10 igual a menos 4 e repetir o segundo membro. Nesse momento aqui, eu consigo fazer uma multiplicação cruzada, né? Eu consigo multiplicar os extremos pelos meios. Dessa forma, eu terei menos 4, que multiplica 10 mais t, igual a menos 100, que multiplica 1, que não aparece, mas está aqui, né, de maneira indireta, igual a menos 100. Aplicando aqui a minha propriedade, eu terei 100, 10 mais t, passando esse 4 para o outro lado dividindo, igual a menos 100 mais 4. Se você preferisse, você podia fazer aqui uma propriedade distributiva, daria na mesma, tá? Então, tenho aqui 10 mais t igual a menos 100 sobre menos 4. Dessa forma, 10 mais t igual a menos 100 dividido por menos 4 é igual a 25. Passando 10 para o segundo membro, eu terei t igual a 25 menos 10, t igual a 15. 15 o quê? 15 anos. Encontrei a minha variável que eu buscava aqui, que era t? Sim, eu encontrei. Então, quando a minha árvore tiver 6 metros de altura, a idade dela em anos será 15. A minha alternativa é a alternativa D, 15 anos.
Vamos agora para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte: em um jogo de decisão de campeonato, os preços dos ingressos em um estádio de futebol eram os seguintes: arquibancada R$ 25,00 e geral R$ 10,00. A renda com a venda dos dois tipos de ingresso foi de R$ 48.200. Sabendo que todos os ingressos foram vendidos e que o número de ingressos da arquibancada equivale a 2/5 da quantidade de ingressos da geral, determine quantos ingressos da arquibancada foram vendidos. Esse tipo de questão é aquele tipo que a gente precisa ter muito cuidado, porque ela traz muitas informações no enunciado. Então, a gente tem que perceber aí as informações que serão úteis para a nossa resolução e anotar num cantinho aí de maneira organizada para a gente não se perder. Então, já lemos o problema de maneira geral, vamos anotar os dados. A minha arquibancada tinha o valor de R$ 25,00. Os meus ingressos fora da arquibancada, que era o ingresso geral, tinha o valor de R$ 10,00. Depois de perceber aí, né, de somar o valor da arquibancada e o valor geral na quantidade de ingressos, percebeu-se que teve um faturamento aí de R$ 48.200, certo? Sabendo que todos os ingressos foram vendidos e que o número de ingressos da arquibancada equivale a 2/5 da quantidade de ingressos da geral, determine quantos ingressos da arquibancada foram vendidos. Então, podemos chamar aqui o número de ingressos da arquibancada de X e o número de ingressos da geral de Y. Sabemos também que, se você somar o valor dos ingressos da arquibancada aí, que custava R$ 25,00, mais o valor dos ingressos da geral, que custava R$ 10,00, tivemos aí um acúmulo de R$ 48.200. Aqui, na minha segunda equação, ele diz o seguinte: o número de ingressos da arquibancada, então X, que nós chamamos aqui de número de ingressos da arquibancada, equivale a 2/5 da quantidade de ingressos da geral. Então, X igual a 2/5 de Y. Dessa forma, eu tenho um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Agora, nós vamos resolver isso daí, certo? Na minha primeira equação, eu tenho 25x mais 10y igual a 48.200. Então, na minha segunda equação, ele está dizendo que x é igual a 2/5 de y. Então, observem aqui que ele já isolou a minha variável x. Então, eu vou pegar o valor do x e vou substituir na minha primeira equação. Observem aqui que aonde eu tinha x, passou a valer 2/5 de y. Dessa forma, eu tenho 25 vezes 2/5 de y mais 10y igual a 48.200. Resolvendo isso daí, eu terei, posso simplificar o 25 e o 5, né? 25 dividido por 5 é igual a 5, certo? Então, 5 vezes 2y mais 10y igual a 48.200. Dessa forma, eu terei 5 vezes 2y, 10y, mais 10y igual a 48.200. Observem que aqui vira uma equação do primeiro grau com uma incógnita. 20y igual a 48.200. Passando aí o 20 para o segundo membro dividindo, eu terei y igual a 48.200 dividido por 20. O meu y vale 2.410. Aí você vem aqui, muito agoniado, e já quer marcar aqui essa resposta. Observem, a questão quer saber os valores de ingressos da arquibancada. Eu chamei a arquibancada lá na minha anotação de variável x. Aqui eu encontrei a minha variável y. Agora que eu já fiz aqui o cálculo e já sei o valor de y, e eu tinha um x isolado aqui, eu consigo substituir o y que eu achei aqui na minha equação. Então, x, que era igual a 2/5 de y, vai ser x igual a 2/5 de 2.410. Por quê? Porque o meu y está valendo 2.410. Fazendo essa multiplicação aí, eu terei 2.410 vezes 2, dividido por 5, x igual a 964 ingressos, que no caso vai ser a minha alternativa B.
Vamos agora para a questão número 4. Na questão número 4 diz o seguinte: um sistema de equações pode ser classificado em determinado, impossível ou indeterminado. Essa classificação, que leva em considerações o número de soluções, pode ser analisada por meio de uma resolução gráfica. Então, aqui nessa questão, nós vamos julgar os itens de forma que toda a sentença precisa estar correta para que o meu item seja certo. No meu item A, eu tenho um sistema indeterminado quando apresenta uma única solução. As retas que representam as soluções são concorrentes, pois interceptam em um único ponto. Esse item ele está errado, porque um sistema indeterminado ele não apresenta uma única solução, ele apresenta infinitas soluções. Além disso, a característica da reta de um sistema indeterminado é que as minhas retas elas são coincidentes. Por isso, o meu item está errado. Aqui no próximo eu tenho um sistema é impossível quando não tem solução, certo até aí? As retas que representam as soluções são perpendiculares e interceptam-se em um único ponto. Esse item está errado. Por quê? Ele é impossível quando não tem solução? Sim, só que as retas que representam um sistema impossível são retas paralelas, não são retas perpendiculares. No meu próximo item eu tenho um sistema é determinado quando apresenta infinitas soluções. Errado, ele é determinado quando apresenta uma única solução, certo? As retas que representam as soluções são coincidentes. Não, num sistema determinado as retas elas são concorrentes. Por isso o meu item está totalmente errado. Por último, para que um par ordenado x e y seja a solução do sistema de equações, ele deve satisfazer as duas equações desse sistema. Correto, o valor x e o valor y, ele precisa satisfazer as duas equações. Vamos agora para a questão 5, que diz o seguinte: observe o sistema a seguir. X mais 2y igual a 0, x mais 3y igual a menos 2. Então, está aqui o meu sistema. Primeiro, aí na letra A, ele quer que você resolva algebricamente os sistemas pelo método mais conveniente, seja pelo método da adição, seja pelo método da substituição. Então, para nós termos aí uma correção mais completa, eu vou mostrar aqui a correção pelo método da adição e pelo método da substituição. Observem aí, no método da adição, o meu sistema está aqui, x mais 2y igual a 0, x mais 3y igual a menos 2. O meu objetivo aqui no método da adição é cancelar uma das variáveis. Observem aí que eu posso multiplicar toda a minha primeira equação por menos 1. Multiplicando toda a minha primeira equação por menos 1, eu terei x vezes menos 1, menos x. 2y vezes menos 1, menos 2y, igual a 0. E repetir a minha segunda equação. Daqui, eu já consigo fazer o meu cancelamento. Menos x com x vai zerar. Menos 2y mais 3y, eu terei y. 0 menos 2, menos 2. Então, o meu y vale menos 2. Feito isso, eu consigo substituir esse valor menos 2 em uma das outras equações aqui para me encontrar o valor de x. Substituindo na primeira equação, observem aqui, eu tinha x mais 2y igual a 0, passou a ser x mais 2, que multiplica menos 2, porque o meu y agora vale menos 2, igual a 0. Resolvendo isso daí, eu terei x mais 2 vezes menos 2, menos 4, igual a 0, x igual a 4. Então, o par ordenado, que é a solução desse sistema, é x4, y menos 2, certo? Resolvendo agora o mesmo sistema, só que pelo método da substituição, eu posso isolar minha variável na primeira equação. Então, eu estou isolando a minha variável x, que teremos aqui x igual a menos 2y. Guardo esse valor. Pego aqui a minha segunda equação, x mais 3y igual a menos 2, só que agora onde tem x eu estou trocando por menos 2y, que eu encontrei aqui.
aqui. Então, eu terei menos 2y mais 3y igual a menos 2. Resolvendo isso daí, menos 2y mais 3y é y igual a menos 2. A partir daqui, eu consigo encontrar o valor de x. Eu podia substituir em uma dessas equações, mas como o meu x nessa equação já está isolado, eu vou substituir direto aqui. Então, eu terei x igual a menos 2 vezes menos 2, porque agora o meu y está valendo menos 2. Dessa forma, x igual a 4. Observem aí que fazendo pelo método da adição ou pelo método da substituição, se você fizer de maneira coerente, o seu conjunto de solução será igual nos dois métodos. Conjunto de solução desse sistema, 4 e menos 2. Na minha letra B da questão 5, ele pediu para eu determinar a resolução gráfica no plano cartesiano utilizando a malha quadriculada. Então, aí eu já tenho meu plano cartesiano, o meu eixo das abscissas, que é o meu eixo x, o meu eixo das ordenadas, que é o meu eixo y. Vou fazer aqui uma reta, para cada uma das minhas equações do sistema. Então, já construí aqui a minha tabela para a minha equação x mais 2y igual a 0. Coloquei em azul aqui só para a gente criar uma legenda na hora de marcar aqui os pontos, certo? Então, eu terei... Vou escolher o meu x valendo 0. Quando o meu x for 0, o meu y também será 0. Então, meu par ordenado, 0,0. Quando o meu y for 2, o meu x será menos 4. Então, meu par ordenado, menos 4 e 2. Agora, eu vou fazer aqui a mesma ideia, só que para minha outra equação, x mais 3y igual a menos 2. Coloquei em rosa também para criar uma legenda na hora de marcar os pontos. Atribuindo valores aí para o meu x, quando o meu x for 1, o meu y será menos 1, fazendo a substituição na equação. Então, meu par ordenado, 1 e menos 1. Atribuindo um valor para y, quando o meu y for 0, o meu x será menos 2. Então, meu par ordenado, menos 2 e 0. Feito isso, agora eu vou marcar os meus pontos no meu plano cartesiano. Observem aqui que o meu ponto 0, 0 está aqui marcado na minha origem. E o meu ponto menos 4 e 2, eu marquei aqui onde o meu x é menos 4 e o meu y é 2. Vou traçar a reta da minha equação azul, certo? Ela apareceu em rosa, mas essa daqui é a minha equação azul. Vou traçar agora os pontos da minha equação rosa. Então, eu tenho aqui o par ordenado 1 e menos 1, marquei ali. E o meu par ordenado, menos 2 e 0, marquei aqui. Vou agora traçar a minha reta, certo? As minhas cores ficaram trocadas aqui na reta, mas eu acho que deu para vocês entenderem daí. Tranquilo? Se vocês observarem, as minhas retas elas vão ter um ponto de encontro. Ponto esse que foi o mesmo que nós achamos lá no sistema de equações na resolução algébrica, certo? Aqui está o meu ponto de encontro, ó, menos 4 e 2, que você, se observar, vai ser o ponto que eu encontrei lá no meu conjunto de solução. Por último, aqui na letra C, ele quer que eu determine a classificação do sistema. Esse meu sistema, ele é um sistema possível e determinado, pois eu tenho a única solução, que é 4 e menos 2, que é onde as minhas retas se encontram, e a característica são retas concorrentes. Retas concorrentes se cruzam no único ponto. Esse meu único ponto é o conjunto de solução do meu sistema. Vamos agora para a questão 6. A questão 6 diz o seguinte: denomina-se equação do segundo grau aquela que pode ser reduzida a uma equação do tipo ax² mais bx mais c igual a 0, em que a, b e c são números reais com a diferente de 0 e o maior grau da incógnita é 2. As equações podem ser classificadas em completas ou incompletas de acordo com as características dos seus coeficientes. Chamamos de raízes ou soluções de uma equação
os valores que satisfazem a equação dada. Então, aqui nós temos um enunciado bem completo, falando aí de equações do segundo grau, e vamos julgar os itens. No meu primeiro item, eu tenho a equação x² menos 5x mais 6 igual a 0, é do segundo grau, até aí ok, com a igual a 1, b igual a 5 e c igual a 6. Tem um errinho bem aqui. O meu coeficiente b não vale 5, ele vale menos 5. Quando nós registramos os coeficientes de uma equação, nós colocamos o sinal também daquele número. Se vocês observarem, o meu b ele vale menos 5. Dessa forma, o meu item está errado. Item 2. A equação x² menos 9x mais 20 igual a 0 é uma equação do segundo grau completa, verdadeiro. O que torna uma equação do segundo grau completa é ela possuir os três coeficientes. Aqui temos x igual, o meu coeficiente x² é acompanhado de 1, o meu coeficiente de x é o menos 9 e o meu coeficiente c é mais 20. Então, o coeficiente a é 1, coeficiente b é menos 9 e o coeficiente c é 20. Todos os coeficientes, a minha equação está completa. No meu terceiro item, eu tenho a equação x² menos 64, é uma equação do segundo grau, incompleta, pois c é igual a 0. Observem aí que ela é uma equação do segundo grau? Sim. Ela é uma equação incompleta? Sim. Mas não é porque o c é 0. O meu c aqui é menos 64. Ela é incompleta porque o meu b é 0. Dessa forma, o meu item está errado. Por último, os números 5 e menos 5 são raízes da equação x² menos 25 igual a 0. Sim ou não? Sim, se vocês substituírem aqui no meu x² por 5 ou por menos 5, eu terei 25 menos 25, que é o mesmo que 0, igual a 0. Então, o meu item está correto. Muito obrigado pela participação e, se puder, fique em casa. Tchau!